Bom dia, turma! Vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é de matemática. Nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Durante muito tempo, o ser humano usou partes do corpo, como os pés, as mãos, os braços e os dedos, para medir comprimentos. Isso causava muita confusão, pois as medidas variavam de pessoa para pessoa. A medida do comprimento do tampo de uma mesa em palmos, por exemplo, será diferente se utilizarmos o palmo de uma criança e o palmo de um adulto. A necessidade de medidas mais exatas levou o ser humano a buscar unidades de medidas que fossem únicas para todos os povos. Assim, há aproximadamente 200 anos, surgiu o sistema métrico decimal, cuja unidade padrão para o comprimento é o metro. Esse sistema passou a ser utilizado em praticamente todos os países, facilitando cada vez mais a comunicação e a relação entre os povos. Veja alguns instrumentos que podemos usar para medir comprimentos. Todos esses instrumentos têm como base o metro, que é a unidade fundamental para medir comprimentos. O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Dele advêm as demais medidas. A palavra metro vem do grego, que significa que mede. Um metro é igual a 100 centímetros e 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Quando queremos expressar, por exemplo, o comprimento e a largura de um campo de futebol ou a altura de um prédio, usamos como unidade o metro. Aqui nós temos o campo de futebol do estado do Maracanã, no Rio de Janeiro, que tem 105 metros de comprimento e 68 metros de largura. Aqui nós temos o edifício Empire State, que fica em Nova York, nos Estados Unidos, que chega a 443 metros de altura, considerando a antena. Quando queremos expressar a distância entre duas cidades ou a extensão de uma estrada, por exemplo, usamos como unidade o quilômetro. Lembra? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. O sistema de medidas de comprimento também é de extrema importância para algumas profissões, como, por exemplo, o pedreiro, o arquiteto e o engenheiro, que usa trenas, fita métricas, escalímetro, entre outros objetos de medidas. Temos também o marceneiro, que utiliza trena e fita métricas para realizar os seus trabalhos. A costureira, que usa a fita métrica para cortar as roupas. O médico pediatra, que usa fita métrica para medir os bebês. E temos também o vendedor de tecidos, que usa a fita métrica para medir os seus tecidos. Agora vamos para a nossa atividade. Usando medidas convencionais, que é régua, fita métrica e trena, e não convencionais, que é palmo, polegadas e passos, escreva as medidas dos seguintes objetos da sua casa. Abaixo de cada objeto, você vai medir utilizando as medidas que você tem em mãos, ou seja, que tem a seu dispor, e colocar embaixo a medida de cada objeto que temos aí na nossa atividade. Faça com atenção. Tire uma foto bem caprichada e mandem no nosso grupo. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.